Essa pode parecer uma dica muito estranha para estudos, mas ela significa que não adianta você tentar estudar uma matéria muito avançada se você ainda não estudou uma matéria mais básica. Não adianta você querer estudar relatividade e física quântica quando você ainda não pegou cinemática e dinâmica. Não adianta você querer partir para eletromagnetismo sem ter estudado ainda eletrostática e eletrodinâmica. Então, vá com calma nos seus estudos, porque tudo vai ter a sua hora de você aprender. E quanto melhor for a sua base, melhor vai ser o seu entendimento com as matérias mais difíceis. Então essa é a minha dica de hoje. A minha dica de hoje é sobre as pequenas pausas que você deve fazer durante o seu estudo. É muito mais efetivo você estudar pedacinhos ao longo do dia do que você fazer um estudo contínuo por várias horas seguidas. Então, você começa a estudar uns 30, 40 minutos, um tempo que você julgar adequado, e você faz uma pausa. E nessa pausa, você para mesmo de estudar. Você vai fazer alguma outra coisa completamente diferente, você dá uma caminhada, você vai comer alguma coisa, você vai tomar um café, você lê um quadrinho, você vai assistir um episódio de Netflix. Essas pausas, elas são muito importantes para que o seu cérebro assimile aquela informação que você está colocando dentro dele, e para que ele consiga formular outras conexões neurais que vão ajudar no entendimento daquela matéria. Por mais difícil que ela seja, faça essas pequenas pausas. Então essa é a minha dica de hoje. A minha dica de hoje, pessoal, é para que a gente possa reduzir o problema de que você entende a matéria enquanto o professor está falando, mas quando você chega em casa parece que você desaprendeu tudo. É que, na verdade, quando o professor está resolvendo alguma coisa no quadro, uma questão, por exemplo, e você está entendendo o que ele está falando, o conhecimento não é seu, o conhecimento é do professor. Você, por enquanto, é um agente passivo do que o professor está fazendo no quadro. E como que você resolve isso? Você se torna um agente ativo do seu próprio conhecimento. Você tem que sofrer para resolver aquelas questões, você tem que sofrer correndo atrás, tentando fazer por si só. O conhecimento, ele não é transmitido diretamente do professor para o aluno. O conhecimento, ele é criado por uma série de fatores ao seu redor, e em algum momento, depois que todos esses fatores são unidos, é que o conhecimento se torna seu. Então, torne-se um agente ativo do seu conhecimento. Pessoal, a minha dica de hoje é para você aumentar a eficiência dos seus estudos utilizando a técnica da aprendizagem espaçada. Nós temos o hábito de estudar uma certa matéria antes ou depois de assistir uma certa aula. E aí só na semana seguinte, quando você tiver essa aula de novo, é que você volta a estudar esse conteúdo. Isso é muito ineficiente. É muito melhor, em vez de você gastar 2 horas, por exemplo, no estudo de um conteúdo, você pegar 30 minutos e estudar aquela matéria, 2 dias depois você gasta mais 30 minutos estudando aquela matéria e assim sucessivamente. Porque você faz com que o seu cérebro tenha tempo de assimilar a parte daquele conteúdo que você está aprendendo e depois, 2 dias depois, você revisite aquele conteúdo para que o aprendizado ele não se perca na sua memória de curto prazo e ele consiga passar para a sua memória de longo prazo, validando assim o aprendizado daquela matéria. Então essa é a minha dica de hoje. Pessoal, a minha dica de hoje é para você poder otimizar um pouco melhor os seus estudos, criando uma lista de tarefas semanais. Então você separa, por exemplo, no final de semana, a lista de coisas que você precisa, de assuntos que você precisa estudar naquela semana. E depois, você separa essa lista para cada dia da semana. E na hora que você for dormir, você dá uma olhada naquela lista, né, as tarefas que você tem que realizar no dia seguinte. Isso vai fazer 2 coisas no seu cérebro. Primeiro, que você durma melhor, porque você sabe quais problemas vão ser resolvidos no dia seguinte. Então o seu cérebro consegue relaxar. A segunda coisa é que você sabe exatamente o que você vai ter que fazer no dia seguinte. E quando você começar os seus estudos, você não gasta aquele tempo procurando qual matéria você vai estudar naquele dia, qual assunto você vai estudar, quais questões você vai fazer, porque tudo ali já está previamente preparado. Isso vai otimizar muito os estudos de vocês. Essa é a minha dica de hoje.
Pessoal, a minha dica de hoje é que você comece os seus estudos sempre pela matéria que você tem menos afinidade, pela matéria que para você é mais desagradável. Isso porque nós tendemos sempre a fazer coisas que são mais agradáveis para a gente. Por exemplo, eu gosto de estudar física. Então eu tinha muita dificuldade em estudar história e geografia. O que eu deveria fazer era sempre começar estudando essas matérias de humanas, pelas quais eu tinha mais dificuldade e menos afinidade. Porque uma vez que eu estudei essas matérias, quando eu for estudar física, que eu tenho mais afinidade e mais facilidade de aprendizagem do conteúdo, eu vou ter estudado mais completamente todos os assuntos que eu precisava naquela semana. Então essa é a minha dica de hoje. Pessoal, a minha dica de hoje é para que você consiga aumentar a sua velocidade ao resolver questões, principalmente numa prova. Várias provas que você vai fazer exigem, além do conhecimento da matéria, que você tenha a velocidade em resolver as questões, porque você vai fazer muitas questões num intervalo de tempo muito pequeno. Então a dica é, ao longo dos seus estudos, promova pequenos desafios para você. Por exemplo, eu vou pegar uma lista de questões para fazer, eu vou resolver essa lista de questões, 3 questões em 10 minutos. Depois de um tempo, você já pode falar, eu vou fazer essas 3 questões em 7 minutos, em 5 minutos, em 3 minutos. Isso vai fazer com que você ganhe muita velocidade ao longo da realização das questões. E na hora da sua prova, essa velocidade vai fazer toda a diferença para a sua aprovação. Então essa é a minha dica de hoje. A minha dica de hoje é para você evitar um dos problemas que muitos estudantes sofrem, que é a chamada superaprendizagem. Por uma questão de comodidade e autoestima, nós tendemos a estudar matérias que nós já sabemos. Então você acaba lendo, relendo, fazendo questões sobre os assuntos que você já está dominando. E deliberadamente, você não estuda assuntos com os quais você tem mais dificuldade. Então a minha dica é, preste atenção nos assuntos que você já dominou, para que você possa deliberadamente estudar assuntos que você tem menos aptidão, que você tem menos habilidade. E para ajudar nisso, é muito legal que você estude em pequenos grupos, porque esses pequenos grupos, eles começam a auxiliar uns aos outros e você percebe quais são as suas próprias deficiências num assunto que às vezes você pensava já ter dominado e não dominou, ou um assunto que você já dominou e pensava não ter dominado. Então essa é a minha dica de hoje. Pessoal, a minha dica de hoje é para você evitar uma das ilusões de aprendizado, que é a releitura. Quando você lê alguma coisa no Google, quando você lê um pedaço de um livro, quando você lê uma anotação que você fez várias e várias vezes, você tem a ilusão de já ter dominado aquele conteúdo, já ter dominado aquele conhecimento. Então, para você evitar essa ilusão de aprendizagem, é legal que você, em vez de ler repetidamente um determinado assunto, você relembre aquele determinado assunto. Então você, por exemplo, fecha os seus olhos e você tenta lembrar daquilo que você leu, daquilo que você pensou, daquele exercício que você tentou fazer, ou de como o professor, por exemplo, resolveu uma certa questão. Isso vai fazer com que o seu cérebro seja forçado a conectar o conteúdo que fica disperso quando você simplesmente só faz uma leitura e depois não volta a esse conteúdo. Então essa é a minha dica de hoje. A minha dica de hoje é para você que já deve ter tentado várias vezes uma única questão e não conseguiu resolver, e aí você largou de mão, foi dormir no dia seguinte e resolveu como se nada tivesse acontecido. Se você joga videogame, você já tentou matar várias vezes um boss, parou de jogar, foi dormir, quando voltou no dia seguinte, matou o boss como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Isso porque você está alternando entre dois modos de pensamento. É o chamado modo focado e o modo difuso. O modo focado é aquele responsável por você sentar e estudar um certo momento. E o modo difuso é aquele responsável pelo seu relaxamento. A alternância entre esses dois modos facilita a sua aprendizagem. O modo focado é como se ele colocasse as ideias para dentro, e o modo difuso ele faz com que essas ideias se organizem na sua cabeça. Por isso que às vezes depois que você dorme, você consegue resolver uma questão que você estava com super dificuldade em fazer no dia anterior. Então essa é a minha dica de hoje.